Bom, bem-vindos, bem-vindos a todo mundo, a todos que estão aqui presentes. Antônio, quer falar primeiro? Dar umas boas-vindas para todo mundo. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês, dividindo conhecimento, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre, a partir do tutorial do Piscina Mais Segura, a gente vai dar uma visão ampla para vocês e vai focar no tema dessa semana, que é o uso do colete salva-vidas, como a gente pode apresentar esse colete salva-vidas para as crianças, seja nas aulas de natação, seja para os guarda-vidas que estão trabalhando nas piscinas ou em outros locais, como é que a gente pode usar isso para levar a mensagem da prevenção ao afogamento. É muito comum, né? E eu acho que isso faz parte do nosso bate-papo hoje. É muito comum a pessoa pensar, mas e aí, eu faço o quê no Piscina Mais Segura? O que a gente faz? Que tipo de atividade a gente faz? Estou meio perdido. Então, o bate-papo de hoje é isso que o Antônio falou. É a gente tentar mostrar para vocês que vocês não vão ficar perdidos. Tem várias coisas legais para fazer, desde de pequenas coisas bem simples para crianças de 2, 3 anos, até adolescentes, até os pais que estão lá. E até, se for o teu caso, você não dá aula de natação, então você não tem turminhas de natação, mas você é um guarda-vidas na piscina, ou você trabalha na piscina, como reunir o grupo que lida com a piscina, os pais, e como e o que conversar com eles. Então, assim, tem ação, no Piscina Mais Segura tem ação para qualquer um. É isso que a gente queria mostrar principalmente. O tema, todo mundo sabe que a Semana Piscina Mais Segura tem 4 semanas no ano. Então, tem 4 semanas, a gente já teve uma em fevereiro, vai ter uma agora em maio. Cada semana Piscina Mais Segura, ela tem um tema principal. Sim, ela teve um tema principal. A primeira semana teve um tema, nem me lembro mais qual era, Antônio. O tema Está aí na nossa tela do Manual do Voluntário, está na primeira página. Tá. Então, se você já quiser botar... O tema dessa semana, da semana de agora, que a gente vai fazer em maio, é colete salva-vidas. E aí a gente criou uma diversidade de possibilidades para vocês exercitarem essas brincadeiras com quem estiver na piscina. Até mesmo fazer um colete salva-vidas com espaguete. Então, é isso que a gente criou para vocês e isso que a gente vai apresentar um pouco para vocês. Eu vou apresentar aqui, eu vou... Peraí, só uns minutos. É importante ressaltar que todo esse material que a gente tem sobre o Piscina Mais Segura, ele está todo reunido no nosso tutorial Piscina Mais Segura, tá? Que vocês têm acesso. Isso é muito importante, então, olhar com calma, acessar, você vai clicando em alguns lugares, você assiste um vídeo, você tem acesso a um folder, você tem acesso a um cartaz. Então, está tudo aí. Está tudo aí. É super importante ter esse material à mão. Eu, por exemplo, salvei o meu no celular e vejo toda hora. Ele abre o WhatsApp e vou lá e faço um confere, né? Dá para ver aí bem? Todo mundo está vendo? Sim. Legal. Então, esse é o manual que mostra exatamente o que a gente vai ver hoje. Passo a passo, o que pode ser feito, como fazer, quais são as possibilidades, quais são os erros que a gente comete, quais são os acertos. Quer dizer, dar uma receita de bolo para quem quer fazer o Piscina Mais Segura, né? São as ferramentas. E a cada página dessas aí, a gente tem alguns links que são muito legais para vocês. Por exemplo, saiba mais sobre o programa Piscina Mais Segura. Se eu clico aqui, eu vou direto para a nossa página da web, e é onde tem muito mais informação. Lá tem informação para o usuário, informação para o gestor das academias, de escolas de natação,
tem informação para o professor de natação, cursos gratuitos para o professor de natação. Então, é uma diversidade muito grande de opções que você vai encontrar aqui. Você pode ir direto para o manual de ação dos voluntários. Ou seja, nós temos um manual principal para o voluntário, que ele mostra exatamente como ser voluntário, que ações fazer, como programar, como pedir autorização para os responsáveis. Ele engloba todos os programas. E aí, para cada programa, nós temos um tutorial específico. O que a gente está falando aqui é do Piscina Mais Segura. Antônio, se quiser interromper, fala, tá? Você está no mudo, Antônio. Aqui meu telefone tocou aqui e me distraiu. Volta um slide, por favor. Rapidinho. Então, é interessante aqui a gente enxergar, né, o trabalho do professor de educação física e o trabalho do guarda-vidas. É importante separar isso às vezes, né? O papel de cada um, como ele vai atuar, e a gente, né? Para depois a gente não ter confusão mais tarde, dizendo que o guarda-vidas está dando aula de natação, ou que o professor de natação está fazendo segurança aquática. E aí a gente tem que ter esse cuidado, tá? A outra coisa é lembrar que, quando você está lidando com crianças, às vezes você tem que ter autorização dos responsáveis, né? Então, assim, e aí tem um link aqui, ó, você pode ver aqui, tem um link que você baixa isso aqui, imprime e pede autorização para os responsáveis lá para a criança participar da tua aula. Isso é muito importante. Normalmente, em academias, escolas de natação, você já tem uma permissão na hora que a pessoa vai fazer a inscrição. Mas, às vezes, quando você convida, às vezes você vai fazer uma aula num condomínio, por exemplo. Então, assim, é de boa praxe você ter autorização dos responsáveis ali para que a coisa tenha um flow melhor, né? Ele evolua melhor. A gente sempre recomenda algumas coisas para a tua capacitação como voluntário para o Piscina Mais Segura. Então, ler assistir o vídeo da cadeia de sobrevivência e afogamento para ter uma ideia do que é o afogamento, qual é o problema, quais são as soluções, e conhecer o gibi Piscina Mais Segura, porque é uma ferramenta que a gente tem para entregar para o usuário depois da aula, ou durante a aula, ou para fazer a aula. Então, eu posso botar, por exemplo, posso imprimir 4, 5 gibis ali na minha casa e posso botar as crianças sentadas ali na beira da piscina e ler um gibi com as crianças. Pronto, isso já é uma atividade. Mas eu recebi o gibi da Sobrasa. A Sobrasa envia os gibis para vocês. Então, eu recebi o gibi. Bom, então precisa imprimir, você vai ter o gibi para passar. Tá? É legal também ver o vídeo em desenho animado sobre o Piscina Mais Segura. Então, você tem uma ideia, essas informações são importantes porque você, na hora de relacionar com a criança, você vai mais munido de informação, tendo a real noção de que nunca a gente sabe tudo, a gente nunca vai saber tudo e a gente não precisa saber muito para fazer uma atividade dessa com as crianças. Tá? O que a gente precisa é falar um pouco a linguagem da criança, entender que ela não quer que a gente fique em frente a eles falando blá, 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 blá. Aquilo ali não é motivador para ele. O que tem que fazer é tornar cada brincadeira que você pensar das 5 medidas de prevenção e afogamento em piscina, tentar transformar essa brincadeira em algo lúdico, em algo que a criança possa se envolver, que ela possa ter vontade de participar. Então, as 5 medidas é sempre bom reforçar. Então, é importante entender também o tipo de material que a gente vai usar para determinada faixa etária. Né? Por exemplo, a cadeia de sobrevivência. Você não vai apresentar para uma criança de 3, 4, 5 anos. Você vai apresentar ela para um público mais velho, né? Para umas crianças já com 8, 9, 10, para os adolescentes. Então, escolher o conteúdo a partir da faixa etária que você está atendendo, que você vai trabalhar naquele dia. Né?
Por exemplo, você vê assim, citando esse exemplo do Antônio, vamos pegar, por exemplo, sucção. A gente sabe que é uma norma da ABNT, e a gente participou disso aí, dizendo que toda piscina deve ter 2 pontos de aspiração. Esses pontos de aspiração têm que ter uma distância de 90 centímetros. Ou seja, se alguém obstruir um ponto, o outro ponto não vai causar, esse ponto não vai ter vácuo suficiente para prender a pessoa. Tá? Eu vou explicar isso para um adulto, eu posso explicar por quê, falar do vácuo, falar de coisas mais elaboradas. Para uma criança, eu tenho que mostrar o ralo ali, a tampa do ralo, e dizer assim, olha, está legal, não está legal? Como é que a gente faz essa brincadeira? Tem que ser algo mais simples, o linguajar tem que ser adequado para essa criança. Assim como todas as outras medidas. A gente está falando atenção 100% no seu filho, guarda-vidas presente, urgência, saiba agir, acesso restrito, cerque a piscina e a sucção. Então, são 5 medidas. Cada medida dessa pode ser transformada numa brincadeira. E aí tem pelo menos 5 brincadeiras para cada medida dessa. Né? Então, assim, é a sua criatividade entrando nessas dicas todas. Né? Por exemplo, você faz uma brincadeira, atenção 100% no seu filho. Então, você está com os pais ou com os responsáveis ali na piscina e você pode fazer uma brincadeira com eles, né? Para ver se eles estão dando atenção. Né? Um dos filhos, por exemplo, a gente pede para ele se esconder e, de repente, o pai se dá conta, porra, mas cadê meu filho? Né? Isso alerta a pessoa de que, olha, se você perdeu a tua criança rapidamente assim, ela podia estar onde? Dentro da água. Então, isso abre possibilidades de conversar, pelo menos com um adulto. Para a criança, não. Eu acho que tem que ser sempre algo muito prático e muito lúdico. Mas a gente... Só volta um pouquinho lá, Davi, rapidinho lá. A gente tem maneiras de falar isso para determinada faixa etária. Por exemplo, aqui na academia, a gente pega ali, vou falar de ralo. Eu pego as crianças pequenas e vou mostrar onde é que é o ralo. Aí o ralo daqui tem a tampa correta, né? A gente explica, olha, não é legal nadar perto desse ralo, não é legal, mostra onde está o bocal de aspiração, por exemplo, aí a gente mostra que lá tem um outro ralinho específico, né? Tem os bocais de saída, então não botar a mão ali, não brincar com isso. Então a gente tem sempre uma maneira de abordar cada tema desse aqui, né? E entender também que essas 5 medidas, elas falam de 2 coisas importantes. Elas falam de comportamento no ambiente aquático, da piscina, e elas falam também de como eu organizo e como eu mantenho a segurança desse espaço. Por exemplo, se eu falo lá da sucção, né, eu estou falando de uma coisa concreta do espaço físico da piscina. Olha, é importante ter a tampa do ralo, é importante ter 2 ralos. Se eu não tenho 2 ralos, então eu tenho um ralo de fundo com uma tampa ligada à sucção, eu deixo os 2 abertos, eu vou evitar, assim, o vácuo, se tiver algum tipo de aprisionamento, a tampa vai me ajudar. Eu preciso ter a cerca, né? A cerca é outro aspecto importante do espaço, né? Eu controlo o acesso dessa piscina. Essa piscina tem barreiras, ela é num clube, ela é numa casa. Então, a visão da gente vai se ampliando. Eu posso chegar num determinado local, seja uma academia, um clube, na casa de uma pessoa, e analisar esse ambiente, né? Então, eu olho para o ambiente, falo sobre os cuidados que ele precisa ter, e eu também falo sobre comportamento, que é isso aí, atenção 100% no seu filho, né? Enfim, as brincadeiras que a gente pode fazer na piscina ou não, a maneira de usar a piscina, falar da capacidade que você tem de natação, né? O seu limite de natação, que às vezes numa piscina é uma coisa, numa piscina maior é outra, ou se sai da piscina vai para o mar, muda, se vai para o rio. Então, isso já vai se referir ao comportamento, à maneira de usar
o ambiente aquático, que a gente pode se restringir à piscina, mas a gente também pode ampliar para outros ambientes. Lembrando que esses dois fatores principais que o Antônio está falando, eles têm nomes no afogamento. Prevenção ativa é você interferindo no ambiente aquático para torná-lo mais seguro. E aí, vamos fazer só uma extrapolação da piscina para a praia, por exemplo, ou para outros ambientes. Sempre que eu atuo no ambiente, eu estou realizando uma prevenção ativa. Não tem ninguém ainda e eu estou botando o meu ralo, meus 2 ralos, minhas tampas de ralo, a minha cerca, tudo isso é prevenção ativa. Prevenção reativa é aquela que eu estou atuando no comportamento. Então, eu estou, olha, menino, não corre, não pode correr, ó, o piso escorregadio, não corre na piscina, não brinca de brincadeiras de afundar, de dar caldo, você tem competência aquática para entrar nesse mar ou não, tudo isso é comportamental. E isso estão os 2 grandes fatores de afogamento, né? Lembrando, né, que a sua ação pode ser apenas digital. Então, você pode usar, por exemplo, na Semana Piscina Mais Segura, você pode, eu não tenho público para dar aula, eu não tenho público para fazer uma interação. Faz um post, pega uma das medidas e faz uma foto tua, você olhando uma tampa de ralo, você espalhando isso pela tua rede, pedindo para os amigos fazerem essa divulgação. Tudo isso é muito legal, porque isso divulga as medidas de prevenção. E você tem todos os mascotes aqui para baixar e também, agora que a gente começa a ver os erros aqui, pronto, tem um negócio de erro aqui. Mas, e você baixa os posts em alta resolução também, tá? Deixa eu só falar uma coisinha rápida aqui. É importante a gente entender que a gente está lidando com uma informação nova para muita gente, né? Vamos fazer uma analogia aí com o uso do cinto de segurança ou o cigarro, filha, que antigamente... por que você está mexendo aí? Pode desligar o som aí, por favor. Então, a gente pode fazer essa analogia. Hoje em dia, todo mundo usa cinto de segurança, porque a gente fez uma campanha muito intensa no país sobre o uso de segurança, né? O seu filho entra lá no banco de trás e fala, pai, bota o cinto de segurança, né? Cigarro não se fuma, não é mais moda fumar cigarro, né? Então, a gente é importante na construção desse conhecimento novo que é a prevenção ao afogamento. Muita gente não sabe como o afogamento ocorre, aonde ele ocorre. A gente sempre acha que estando perto da água, né? Que estando numa piscina, na praia, é sempre diversão, é sempre alegria, e não enxerga os riscos. E a gente tem esse papel na educação das pessoas. Aí está o momento de falar sobre identificar o conteúdo a ser aplicado e o formato que a gente usa para aplicar isso. Aquilo que você falou, né, Antônio? Entender que, por exemplo, para uma criança de 1 a 2 anos, 3 anos, às vezes você não está falando para a criança diretamente, você tem que falar para os pais, para os responsáveis. Ela não tem responsabilidade para entender os riscos. E aí você fala para os pais. Já com uma criança de 3 a 5 anos, você começa a fazer algumas atividades, e aí tem algumas sugestões. 6 a 10 anos, você precisa de algo mais ativo, mais provocativo fisicamente. Maior que 10 anos também. Então, a gente dá algumas dicas de como lidar com faixas etárias diferentes, dependendo do seu público. Tá? E aí, identificar o conteúdo apropriado para esse público. Então, se você tem a determinada faixa etária, o que eu posso fazer? Como é que eu posso lidar com aquelas 5 medidas? Como é que eu posso passar essas 5 medidas? E você não precisa passar as 5 medidas. Pode passar uma só. Pode passar, por exemplo, o tema da semana, só o colete salva-vidas. Né? Entender que a gente não precisa abordar tudo. Basta abordar você abordando uma dica, você puxa a curiosidade para as outras dicas.
Então, a pessoa acaba procurando o nosso site. Nosso site tem brincadeiras, tem gibi, tem vídeo em desenhos animados para baixar. Então, você provoca, por exemplo, falando para o adulto do problema afogamento, você desperta nele o impacto de entender que aquilo é possível com qualquer um. E se é possível com qualquer um, eu quero procurar a minha proteção. Então, você desperta a necessidade dele buscar mais informação. Tá? Eu acho que ficou, eu não sei porquê, mas na hora de projetar, algumas páginas saíram em branco, cara. Não sei por quê. Mas, de qualquer maneira, a gente tem tudo na cabeça. Né? É muito importante, como a gente falou no início, agir como voluntário, ou seja, capacitar-se como voluntário para agir. Então, dá uma lida no manual de ação dos voluntários. Lá tem várias dicas de cursos gratuitos que a gente tem na web. Se você se capacitar, você vai ter muito mais força, muito mais ferramentas para poder lidar com o teu público. Você sabe como o público é questionador, né? Se você vai falar com criança, é tranquilo. Mas se você falar com adulto, o adulto quer fazer aquela perguntinha que vai te pegar, que vai te surpreender, que você não vai saber responder. Então, sempre quanto mais informação você tem, melhor para você. Né? Identificar o conteúdo a ser aplicado, que é aquela coisa da idade, entender. Nós temos um checklist. No original, o checklist está completo aqui. Tá? Dicas gerais, né? Como você faz, como você divide a atividade. Né? Então, você pode dividir a atividade em 3 partes. A parte inicial, principal e a final. Dessa forma, você consegue fechar uma atividade mais interessante. Por exemplo, uma criança de 3, 4 anos, para a gente não pensar que a gente vai dar uma aula de 40 minutos. Isso não vai funcionar. Tem que ser algo simples, 5, 10 minutos. Né? É diferente de adulto que você consegue falar durante 20 a 30 minutos. Mesmo com e a informação bem objetiva, né? Ela é uma informação simples, com poucas palavras, não ficar muito na verbalização, né? Passar para ação, usar, por exemplo, criança pequena, usa os mascotes, cria uma linguagem mais interessante, que atraia ela, que motive ela a prestar atenção. E também um ponto muito importante é que, quando a gente está fazendo atividade, sejamos nós profissionais de educação física ou guarda-vidas, a gente está perto do ambiente aquático em geral. Né? No Piscina Mais Segura é uma ação que pode ser feita em outro lugar, mas é sempre ao redor, no entorno de um ambiente aquático. A gente tem que estar muito atento na segurança. Né? Todo mundo no campo de visão, né? Todo mundo ali sob o seu controle. Você ter aquela avaliar quantas crianças estão sob o seu cuidado, se você vai dar conta de atender aquelas crianças todas, se você precisa chamar mais gente para estar contigo. Esse é um aspecto muito importante que a gente não pode furar, já que a gente está falando de segurança, né? De prevenção. Davi, vamos falar um pouquinho do conteúdo dos coletes aqui, passar os vídeos? Vamos só passar. Você vai passar tudo? Tá. Não, rapidamente, só para eles verem que tem ações muito simples, né? E lá no manual tem isso. Como fazer uma ação simples, por exemplo, imprimir um gibi. Eu não tenho o gibi ainda, não recebi, acho que não vai dar tempo de eu receber para fazer ação. Eu imprimo o gibi, sento as crianças e bato um papo com elas. Conta a história, só contar a história. Isso. Faz a voz do personagem, faz um outro, né? Faz aquele ambiente, cria aquela ambientação de interesse da história. Isso atrai a atenção das crianças. Existem ações até mais simples, no sentido assim, você pode, por exemplo, cortar uma piscina, né, em cartolina azul, e aí bota um ralo, bota uma cerca, faz as crianças interagirem com aquele cenário, tudo sentadinho ali numa roda. Então, é uma coisa simples, não demanda muita coisa.
né? E tem, claro, tem ações mais complexas, em que você pode fazer uma aula, como a gente quer mostrar para vocês. Eu vou parar de compartilhar para vocês um vídeo que o Antônio fez. Deixa eu só mutar ele aqui, peraí. Aliás, espera aí, tem que compartilhar. Esse é um vídeo de uma... Esse é o mesmo. Não é esse que eu quero mostrar. Peraí. Eu quero mostrar um outro vídeo para vocês. O Antônio fez agora, que é esse aqui primeiro. Falando... Hoje, a gente segunda o som está ruim, Davi. A prevenção ao afogamento. Nós da Sobrado, batemos uma metodologia para fora, entenderam que é fundamental levar para a aula de natação o conceito de prevenção ao afogamento. Muitos casos de afogamento acontecem porque as pessoas não sabem usar o colete salva-vidas. Muito bom a ideia de ensinar as crianças desde cedo a usar esse colete. Você vê que no Bartafora, no nosso Brasil, acontece pela inexistência de colete a bordo, ou faz com que você saber usar. Esse aqui é um colete infantil super seguro, que substitui a memória do braço de enxerga. Por que ele é mais seguro? Além dos braços, ele tem um circulador no peito, que vai levar a criança à posição de decúbito dorsal, tanto das vias aéreas de costas e liberado. Além disso, ele tem uma trava que aumenta a segurança e não deixa ele sair do corpo. Fundamental para as crianças pequenas, mas não substitui o acompanhamento do pai. Esse é um tipo de colete é muito utilizado nas práticas esportivas. Velejar, remar em caiaque, em pedra, né? Ele traz uma flutuação tanto na frente quanto nas costas, mas não tem aquela flutuação de estrutura. Essa aqui é uma boia recomendada para os nadadores de águas abertas. Ela não é um colete salva-vidas, mas ela pode ser de grande dificuldade. Se o nadador tiver algum problema, não vai adiantar no caso da caminha, no caso de perda de controle. Uma pergunta, podem abrir aí, eu vou fazer uma pergunta, eu quero uma resposta aí, ou vamos tentar a melhor resposta. O que tem a ver colete salva-vidas com piscina? Pergunta é essa. Quem é que quer tentar responder aí? Vamos lá. E olha que o Antônio já deu a resposta, hein? Vamos arriscar, galera, sem vergonha. Vamos chutar aí, não tem problema. O importante é participar. O que tem a ver colete com piscina?
Tá valendo Boa um tarde. brinde? Tá valendo um brinde? Está valendo um brinde. Segurança. Está valendo um beijo do Antônio e um beijo meu. Eita, eu quero. Vou responder então, doutor. Vamos lá. Vamos lá, Jordão levantou a mão. Vamos lá, Jordão. Fala. Então, estão ouvindo? Sim. Sim. O colete salva-vidas, ele é utilizado na piscina para a criança ter uma adaptação ao meio líquido e se situar no ambiente. Só. Muito Isso bom. ajuda. Valeu. Muito bom. Mas tem uma outra coisa que o Antônio mencionou logo no início, que é fundamental e que faz a maior diferença de todas. Posso falar, doutor? Pode Claro. falar, claro. Quem é que está falando? A questão é que o colete não irá substituir a presença do responsável, do pai ou da mãe. Também é muito importante. Também é Super muito importante. importante, mas ainda não é isso. Tem uma outra que é mais importante ainda. Aumentar a segurança. Também é importante, mas ainda não é isso. Tem uma outra que é mais importante ainda. A Babi Vamos botou lembrar. aqui. Vou dar uma pista, né, Antônio? Vou dar uma pista. Fala. Lembra do cinto de segurança? Criar cultura. Você imagina que a criança, depois que ela impacta, que você impacta ela com uma aula de colete dentro da piscina, ela não quer entrar em nenhuma embarcação sem colete. E aí ela pergunta ao pai, mas você também tem que botar o colete. Mãe, você também tem que botar o colete. Você criou uma cultura para que todos usem o colete. Quer dizer, mais importante do que ele aprender a usar o colete é ele entender que necessita usar o colete. Então, é uma atividade muito lúdica. E eu quero mostrar logo em seguida um outro vídeo que mostra um pouco para vocês como improvisar essa questão do colete. Eu tenho que comprar 20 coletes para a minha turminha na escola? Não! Compra 1 ou 2 para eles olharem aquilo ali, entenderem o que é um colete salva-vidas, né? E eu vou projetar aqui um outro vídeo. Que está fresquinho. Olá, pessoal. A Semana Piscina Mais Segura, de 22 a 28 de maio, está se aproximando. O tema dessa semana vai ser colete salva-vidas. Como você pode usar o colete salva-vidas nas suas aulas de natação? E a gente vai apresentar para vocês agora uma alternativa ao colete normal. Para quem não conseguir comprar na sua escola de natação, a gente bolou esse colete alternativo, tá? Feito com os espaguetes, tem que chama de espaguete, de macarrão, e ele tem uma boa flutuação, tá? E muito simples de fazer. Vou explicar para vocês aqui o que precisa, como é que ele foi feito. Ok? Uma coisa muito importante, esse não é um colete salva-vidas oficial, ele é um colete alternativo, ele não é homologado Pela Marinha, portanto, não deve ser usado como colete salva-vidas, mas ele vai remeter ao colete oficial, digamos assim, ao colete original, e vai dar a sensação que vai permitir que a gente consiga educar as crianças ao que é o colete, como é que são os coletes e tal. E para você fazer uma aula mais dinâmica com mais crianças, você mostra 1 ou 2 desses coletes e tem alternativa de demais coletes aqui que você pode fazer por um custo super baixo. Okay? Então, vou mostrar para vocês como fazer o colete. Tá? Primeiro, você precisa do espaguete. Você vai precisar de uns pedacinhos de tubo de PVC marrom de 25 milímetros. Okay? Uma fita métrica, uma serrinha para cortar esse PVC aqui, uma tesoura para furar o espaguete e essas tiras aqui que são vendidas, e para botar o link aí, é vendido no Mercado Livre.
você tem essas dicas para fazer a ativação do colete. É muito simples. Olha, você marca mais ou menos um palmo, dobrou o colete no meio, marca mais ou menos um palmo grande e faz os 2 primeiros furos aqui com uma tesoura, por exemplo. Você aqui, faz um furo, faz outro furo aqui, e mais embaixo, cerca de 15 centímetros, dependendo do tamanho da criança, você faz um furo. Você coloca um pedacinho de tubo, de PVC. Se não quiser, você passa direto. E você vai pegar 2 tiras, 2 fitas, uma cordinha, de secador de roupa, enfim, pode ser o que você quiser. Essa que eu estou passando embaixo, ela vai ser para fazer a amarração pelas costas. Mais ou menos 1,40 m. Tem essa fita aqui, tá? E aí eu passo a tira de cima também. Então, tá pronto, tá? Como aqui, ó. A gente tem o apoio aqui de trás, a gente tem a amarração na altura do peito e a amarração aqui por trás, tá? Na altura da cintura, tá bom? Eu vocês podem ver um pouquinho menor, porque esse aqui eu fiz uma versão para criança menor. E você pode fazer como você. Então, para mostrar para vocês a flutuabilidade dele, você pode criança usando, enfim, super simples, barato, numa alternativa, não como colete salva-vidas, mas sim para você ter na academia e explicar o que é o colete salva-vidas. Espero vocês durante a semana piscina mais segura. Espero que vocês façam atividades incríveis para a gente trabalhar a prevenção ao afogamento. O uso do colete é fundamental em diversas situações, em embarcações, em passeios a remo, enfim. Em várias situações é importante a gente educar desde cedo as crianças a usar o colete salva-vidas e entender a importância disso. Obrigado. Tudo é educação. A educação é fundamental nesse processo aí de reduzir os casos de afogamento, né, Antônio? Vou continuar aqui. Quer falar alguma coisa, Antônio? Não, se alguém tiver alguma dúvida sobre a confecção do colete, ele é bem simples, ele vai enriquecer a atividade dentro de uma escola de natação, dentro de atividade num clube, ou mesmo para quem é guarda-vidas, mostrar... Posso citar aí? Oi? Quer falar? É o mestre Jean de Rondônia. Sim, pode falar. Eu posso citar o seguinte, eu apresentei na TV Rondônia, que é a TV Globo, ao vivo, sobre os coletes, os macarrão. Tem a academia que é a Aguatemia, ela apresentou aqui para nós, e nós apresentamos ao vivo, colocando boneco, 4 pedaços para as crianças de infantil, pequenininho. Colocar 2 na frente e 2 atrás. Esse faz natação, esse flutua também. E ela não afoga também, colocamos em 4 pedaços. O infantil e juvenil, a gente aumentou mais, são 5 pedaços dela, em pedacinho assim, um palmo, aí ela flutua também, ela serve como salva-vida também, entendeu? Porque não tem coordenação motora na natação. Nós fizemos essa parte também, colocamos esteirante também, para segurar também. Depois mostra para a gente tem que lembrar que isso é uma alternativa de educação. Isso não é para ser... Exatamente. Não, mas tem que deixar, eu digo assim, tem que deixar claro para quem está usando, que isso é uma alternativa na hora de educar, e não, na realidade, para ele usar num barco ou numa embarcação. Isso é muito importante também. Tá? Eu posso postar no grupo também. Eu vou postar no grupo. Posta lá no grupo para a gente. Tranquilo. Vamos voltar aqui só para a gente encerrar essa parte aqui do manual de piscina mais segura. Então, isso aqui resume quais são as informações importantes para a gente. Primeiro, identificar o problema afogamento na sua área. O que está acontecendo sobre aonde que ocorrem os afogamentos. Às vezes não é só em piscina, às vezes é em rio, lago, represa, cachoeira ou praia. Então, esses problemas podem ser abordados também na tua atividade de piscina mais segura.
se capacitar para ter as ferramentas para fazer essa atividade, identificar o conteúdo informado adequado para aquela idade, entender a logística da ação, ou seja, quanto tempo vai durar a ação, qual é o meu público, o que eu devo falar, quais são as ferramentas que eu tenho que trazer, e depois, encerrado isso aí, reportar para a gente no Telegram o que você fez. Eu fiz uma turma, eu fiz uma turma lá no Clube Náutico União, com 40 crianças, durou 1h30, e aqui tem umas fotos. Publicar isso no Telegram para que a gente possa ter conhecimento e dar visibilidade a essa ação de voluntário que você realizou. Isso é muito, muito importante, né? Para a questão de entender mais sobre afogamento, nós temos um boletim que fala todo o problema de afogamento. E temos uma capacitação do voluntário, quer dizer, quais são as ferramentas para ele se capacitar. Nós temos também a sugestão 3, que é uma sugestão um pouco mais elaborada. Nós temos a sugestão 4, que já é uma sugestão mais elaborada, que é fazer um kit na escola na região. Tá? Então, e isso vai sofisticando, tá? Até que você chegue... E o que a gente quer que você possa dar retorno para a gente de quais as dificuldades que você está tendo. Ou seja, o que você está vivenciando que está sendo difícil para você executar? Quais são as suas dificuldades, barreiras e também os teus sucessos. Por exemplo, como o Jean está notificando para a gente aqui. Eu peguei isso aí, estou fazendo uma atividade assim, 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 assim. É muito legal a gente poder trocar essas figurinhas, a gente poder saber de vocês o que está dando certo, o que está dando mais certo. A gente não tem uma fórmula fechada, é isso, está isso, acabado, está fechado. Não. Nós estamos abertos a aprender uns com os outros. Isso é muito importante e só vai acontecer se a gente compartilhar tanto os problemas quanto as soluções que a gente achou, né? É importante dizer que todo esse material que está aí, né, ele vem sendo construído há anos. A gente tem quase 13 anos do programa Piscina Mais Segura, né? E esse material foi feito pelo Davi agora, com a colaboração de outras pessoas também, recentemente. Quer dizer, a gente vem aprendendo e vem construindo esse conhecimento ao longo do tempo, com troca de experiência. A gente só aprende e só cresce trocando, tirando dúvidas uns com os outros. É muito importante essa troca. Só reforçando um pouquinho o papel do que o Davi mostrou ali, o papel de cada um de nós, né, de identificar o problema na nossa região. Às vezes, a gente pode ver que uma palestra na escola vai ser importante para educar essas crianças. A gente pode conversar com o dono do clube que a gente trabalha, ou da escola de natação, levar para ele, olha, isso aqui está muito interessante, não sei se você já teve oportunidade de assistir, é uma coisa que enriquece o trabalho da tua escola de natação, você vai atrair mais alunos, você vai atrair a comunidade para cá, você pode pegar e ir lá fazer uma palestra pelas escolas de bairro e motivar os alunos a se matricularem na tua escola de natação. Enfim, tem uma gama ampla de ações que a gente pode fazer por aí, né? E a gente está aqui a postos para ajudar vocês. Vamos abrir um bate-papo aí, Davi? O pessoal tirar dúvida, comentários. Vamos sim. Eu queria mostrar uma coisa. Podem ir falando, eu quero mostrar mais uma coisa. Vamos lá, pode ir falando. Antônio, ô, doutor. Fala. Alô? Pode ir. Ô, doutor. Simão, pode passar, Simão. Estou te ouvindo. Então, é importante também passar também para todos aí, né? Que cada um tem uma realidade, né? Cada um tem uma realidade, a gente está procurando adequar esses programas de acordo com a sua realidade, conforme o senhor falou. E também nós temos na nossa página, já falando de colete, o que eu acredito que muitos aqui devem ser questionados, né? Como utilizar esse colete, né? Como que você vai utilizar esse colete salva-vidas? A forma correta de utilizar, o ajuste, né? Isso também tem lá no nosso tutorial, tem na nossa página lá da Sobrasa, né?
E sempre passar para os pais que o uso do colete, assim como a presença do guarda-vida nas piscinas coletivas, não isenta eles da responsabilidade deles. Tá? O colete é mais seguro, sim. A piscina coletiva tem que ter o guarda-vidas, sim. Nas piscinas que não são coletivas, de veraneios, né, os de finais de semana, né, dos eventos, tem que ter o pai da rodada, sim. Tem que ter o responsável, sim. Né? E então eles ficarem atentos a essas informações, né? E como está passando isso para o cliente ou para a pessoa que eles estão trabalhando ali, no caso. Ótimo, Alex, bem oportuno mesmo, cara. Obrigado. Eu queria só reforçar isso que a gente estava conversando ainda há pouco, que para cada dica que a gente dá, existe uma brincadeira com as crianças. E o que a gente quer, se você compartilhar a brincadeira, de escrever e compartilhar, a gente quer colocar no manual, no tutorial de Piscina Mais Segura, para que outros possam compartilhar isso. Então, por exemplo, essas duas dicas, criança deve ter supervisão, acesso restrito, elas têm algumas opções lúdicas já no material, e a gente quer que você participe disso. Nós queremos colocar a sua brincadeira aqui, personalizar isso, mostrar que você está fazendo a diferença também, sabe? Isso é muito importante para a gente, tá? Se vocês não souberem aonde baixar o tutorial, é só entrar na primeira página da Sobrasa e esperar aquele banner principal, você vai ver, tem tutorial aqui na escola, tutorial Piscina Mais Segura, surf salva, instrução, e ainda tem o manual de ações dos voluntários, quer dizer, tem uma gama grande de informações. Vamos abrir para perguntas, né, Antônio? Aqui em Rondônia, eu estou trabalhando na escola, é o Mestre Jean, em Rondônia. Na escola, porque os alunos eles pegam a embarcação, aí eu passo para os alunos como entrar na embarcação, usar o colete aqui. Aqui é a parte do Ribeirinho, a gente faz Ribeirinho, sentido Maitá, Manaus. A gente faz também a orientação também. A Marinha, ela faz também a orientação para os motoristas. Aqui, os professores de educação física, a gente trabalha nessa parte também. A gente orienta os alunos a usar o colete. Sempre tem alguém, os alunos, sempre tem os cabeçudos, né? A gente faz tudo para os alunos, não deixar de usar o colete, né? Isso é importante, a informação é importante, né? Isso não pode faltar. Você vê, a realidade lá, né, do Ribeirinho, lá de Rondônia, onde o Jean está. Imagina, o colete salva-vidas é igual o cinto de segurança para quem anda de carro na cidade aqui. O barco é o meio de transporte do pessoal lá. Cinto de segurança. Então tem que bater nessa tecla mesmo, né? E cada um vai ter uma realidade. Importante. Antônio, só uma colocação aqui para todos aí, é que nós montamos esses protocolos, né? Estamos sempre colocando material, mas assim estamos abertos, tá? Se alguém tiver uma ideia, tiver alguma coisa nesse tema, olha, eu criei isso, eu gostaria de apresentar, gostaria de mostrar para vocês. Então, assim, a gente está aberto aqui para poder estar recebendo essas opiniões, né? Para poder estar trazendo esse material, quanto mais puder somar com a gente, melhor, tá? Isso. Tem uma coisa interessante também, quer dizer, as próximas 2 semanas, a gente vai abordar 2 temas muito interessantes. Um é como ajudar alguém que está se afogando sem se colocar em risco, que é basicamente a cadeia de sobrevivências, né? Vai ser, salvo engano, a atividade da semana de agosto. E do final do ano, a gente vai trabalhar o tema de emergências aquáticas, como fazer um primeiro socorro, né? E a gente tem uma atividade muito bacana de construir uns bonecos para fazer o RCP, a ventilação, que vai ser super, super legal também, vocês ficarem ligados aí, para a gente levar esses 2 temas nas próximas semanas. Vamos lá, turma, dúvidas, sugestões? Quer dizer, a gente tem o tema principal, que é o colete, mas não quer dizer que você não possa falar sobre outro tema.
né? Ou sobre a cerca, por exemplo, ou sobre a sucção, ou sobre estar 100% com a sua criança, né, perto da piscina, né? O que a gente quer é que você comemore a piscina mais segura, que você impacte as pessoas que são possíveis ter ao seu acesso, né? Barros, quer falar alguma coisa? Eu estou tranquilo, mas parabéns aí pela realização aí, bem clara aí, Spillman. Tranquilo. Trindade, Ralf. Gostei muito do jogral seu e do Antônio. Foi uma troca de bola muito legal, muito esclarecedora. Creio que a turma não ficou com dúvida. Se alguém tiver dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Ô, Trindade. Ô, Trindade. Marco Luciano, Trindade. Fala aí de português. Então, queria falar para vocês também, assim, o pessoal que dá aula de natação nas escolas de natação, nos clubes, cara, que é muito enriquecedor trazer essa coisa da prevenção para dentro das aulas de natação. Você traz uma criatividade, você cria um elemento diferente para as aulas, você enriquece esse trabalho, os pais adoram, os pais valorizam o teu trabalho como profissional de educação física, valorizam a escola de natação, eles se sentem... Eu tenho essa experiência de fazer isso aqui na escola há 12 anos, 13 anos, e tem gente que chega no final de um bate-papo, me abraça, puxa vida, muito obrigado porque você me passou essa informação, que eu não tinha esse conhecimento, né? Então, é super importante, agrega valor ao seu trabalho, é bem legal. Acho que vale o investimento, gente. Não, e agrega a possibilidade no negócio, né? Se você é gestor ou gerente de uma academia, de uma escola de natação, você está dando um valor para a aula que é a primeira razão dos pais colocarem a criança para aprender a nadar, é a segurança aquática. Então, o que você está fazendo no teu negócio é valorizar ele e ter mais possibilidade de clientes, né? Isso que o Davi falou é super importante, porque antigamente o pessoal falava assim, vou botar o meu filho para nadar por causa da saúde dele. Natação é super importante, faz bem para a saúde. Hoje, algumas pesquisas demonstram que a preocupação dos pais é com a segurança, é com a prevenção ao afogamento. Porque, na verdade, essa cultura está sendo criada não só aqui, né, no nosso país, mas no mundo inteiro. É importante a gente se situar também que esse movimento de prevenção ao afogamento é um movimento que está sendo construído no Brasil e no mundo inteiro. Tem essa preocupação, né? A gente tem o dia 25 de julho, que é o dia que foi instituído pela ONU como um dia de prevenção mundial do afogamento. Hoje mesmo eu estava respondendo um questionário em inglês sobre algumas sugestões da ONU do que deve ser abordado, de como deve ser tratado o tema afogamento. Isso é super legal, né? Então, é importante a gente ter clareza disso, que a gente está inserido em coisas muito modernas, a gente é vanguarda no nosso país, quer dizer, o que a gente está fazendo nas escolas de natação, o trabalho guarda-vida, o surf salva, tudo, é um trabalho de vanguarda no mundo inteiro. Poucos países fazem um trabalho com tanta profundidade como a gente está fazendo, e com tanta qualidade e verdade. Eu vou citar uma coisa aqui, que ontem eu fiquei chocado. Eu recebi uns... Vou pegar um negócio aqui. Eu estava vendo... nos Estados Unidos está tendo uma campanha que o mês de maio é o mês de prevenção. Aí tem um pessoal falando mal dessa boia aqui. A boia que eu apresentei lá naquele vídeo ali como uma boia de segurança para as crianças. Eu não entendi esse negócio, eu fui lá pesquisar, futucar. Os caras são aqueles caras que vendem uma coisa muito ruim da natação, que é aquela coisa de ensinar a criança pequena a se virar, né? a flutuar, a ficar boiando. É quase um método terrorista
de treinamento ali, quase que treinamento animal, aquele treinamento que você condiciona as crianças, você deixa elas lá no desespero até elas virarem e flutuarem. De uma maneira muito ruim, porque, inclusive, negando o papel de um colete salva-vidas. O cara tinha um X na boia lá, dizendo que não valia. Antônio? Hein? Que conflito de interesse, né, cara? Isso o cara está fazendo, desculpe o termo aqui, gente, de sacanagem, porque ele está querendo dizer que aquilo que ele ensina lá, aquele método de flutuação da criança, vai salvar a vida da criança, o que é uma mentira, né? O que salva a vida é uma série de coisas, uma série de fatores, é a supervisão do pai, principalmente, é o controle de acesso, é tudo que a gente preconiza ali, né? E a gente faz isso sem interesse financeiro, entendeu? A gente tem uma proposta muito clara, muito objetiva, referendada cientificamente. O Davi Spillman, que é um expoente mundial nisso daí, tem milhões de pesquisas, desenvolveu uma porção de protocolos, né? Para o atendimento ao afogado, principalmente para a prevenção também. Então, a gente não vende gato por lebre. Né? Antônio, eu acho que o Gabriel queria dar uma... Regis também lá. A gente está um pouco além da nossa hora, mas a gente acho que dá ainda para ouvir o Gabriel e o Regis. Tá bom. Não só parabenizar aí pelo tema, né, pelas ações, a missão continua. Deixar claro também que nessa temática do colete, né, não deixar o colete como a solução para tudo, né, dentro do meio líquido, principalmente aí com relação aos pais, né, porque vai se criando essa cultura, mas vamos criar a cultura também que o colete não é para toda hora, né, até porque a gente dá aula de natação e eu vejo a grande dificuldade que é como a criança ela é adaptada no meio líquido só com colete, só com suportes, né? Claro que tem métodos e métodos aí, como o Antônio citou esse método muito rudimentar, né, de colocar a criança em decúbito dorsal e ventral e ela mesma, né, se desdobrar ali para... mas eu acho também interessante nas ações sempre envolver, né, os profissionais lá de educação física e os guarda-vidas. Por quê? Porque eles estão ali todos os dias, né? As crianças sentem segurança neles, principalmente se eles participarem das atividades, né? Melhor ainda. Só fazer essa deixa aí, doutor. Obrigado. Obrigado. Regis. Senhores, boa tarde a todos. Muito legal, Spillman e Antônio, né? Eu acho que a explanação de um tema do Piscina Mais Segura traz para todos nós o quanto vocês estão preocupados em nos trazer boas ferramentas norteadas por um princípio, né? Ou seja, a gente tem que aplicar as nossas oficinas do Piscina Mais Segura com essa monte de variações que já existem disponíveis, com essas ferramentas mais atuais, com a revisão que foi feita na metodologia de aprendizagem para a gente poder educar melhor os nossos alvos, sem a gente reinventar a roda, né? Porque eu acho que a gente tem que ter criatividade, tem que ter uma série de ações, mas esse norte ele está ancorado em uma série de pesquisas científicas e num trabalho de muita dedicação do Spillman e do Antônio, e além dos outros gestores que estão ligados à área da piscina mais segura. Né? Então, eu acho que para todos nós, cabe nós aproveitarmos esse momento, né? Contagiarmos mais voluntários para que possam fazer as ações, que possam postar essas ações no Telegram e que possam gerar necessidades para a gente entregar materiais que sejam possíveis chegarem nos pontos que vocês estão, para a gente cada vez mais continuar esse crescimento da proliferação da educação, do prevenir, né? De educar, né? E salvar vidas, que a gente faz isso diariamente. Quando a gente fala de aculturar, a questão do colete é uma das ferramentas que a gente está trazendo. Eu acho que nas próximas sessões, vocês vão ver que vão ser outras aplicações, e tudo isso pode ser muito favorável, né? Para uma melhoria contínua do nosso grupo, e para a gente, cada dia que passa, estar melhor preparado para lidar com os desafios do dia a dia. Queria parabenizar novamente o Antônio e todos aí envolvidos no Piscina Mais Segura. É um grande ano para a gente. Parabéns, pessoal. Obrigado, Regis. Eu acho que o que o Regis quis ressaltar, em cima até do comentário do Gabriel, que também foi muito bom, era justamente que a gente
tentou não fazer, não vamos falar sobre tudo, não vamos fazer tudo, vamos pegar um segmento de cada vez. Assim, a missão de fazer o Piscina Mais Segura fica mais fácil, mais efetiva, né? Eu vou dar a última palavra para o professor Marcelo Ribeiro, que está esperando aqui, e depois a gente encerra. Pode falar, professor. Boa tarde, mestre Spilman, boa tarde a todos os colegas aí, Antônio, toda a família Sobrasa. O pedido que eu vou pedir é uma ajuda. Os colegas que tiverem acesso nas suas respectivas unidades da federação, seus estados, suas cidades, se puderem passar, ou no meu particular, ou na Sobrasa mesmo, as legislações que existem sobre prevenção no seu estado, na tua cidade, né, o que tiver especificamente sobre esse tema, pudesse estar passando para mim. Eu estou junto com 2 voluntários da Sobrasa, um é o nosso diretor aqui também, que é o diretor Luco Messinas, que é o nosso mestre aí que tem o Ki na escola. Nós estamos no Espírito Santo com uma audiência agora marcada para o mês que vem, para ajudar os parlamentares na criação de um programa capixaba de prevenção ao afogamento. Então, já tenho conversado com alguns diretores, inclusive o Regis, outras pessoas que militam nessa área. Então, o colega que tiver qualquer documento, legislação no seu estado, puder passar, eu agradeço. Tá bom, mestre? Um abraço para todos, vamos para frente. Boa. Gente, queria agradecer a todo mundo, então. Antônio, finaliza você, então. Então é isso. Agradecer a todos. Estamos muito satisfeitos, teve bastante gente assistindo. A gente sabe que mais gente vai assistir ainda depois, isso vai ficar gravado. E vamos lá, vamos botar no grupo, tirar as dúvidas, quem tiver questionamentos, vamos fazer. A gente tem muito que aprender com vocês. Ressaltar lá a posição do Jean, que está na beira do rio lá, é uma realidade diferente. Tem outro que está na beira da cachoeira, na beira da lagoa, enfim, na praia. São realidades diferentes que a gente vai criar e vai construir esse conhecimento juntos. Então, muito importante a gente trocar essas informações e esse conhecimento. Agradecer a todos. Grande abraço. Só para reforçar, para quem ainda não é voluntário e que está aqui assistindo, vamos lá, aplica no Forms para ser voluntário e ainda dá tempo de receber o material para fazer a Piscina Mais Segura. Tá? Então, corre, faz o teu Forms e vamos lá, tá bom? Gente, um bom dia, uma boa semana, obrigado a todos. Vamos fazer uma foto aqui, abre aí a câmera e vamos fazer uma foto todo mundo junto. Isso, tá ótimo, cara. Ótimo, vamos lá. Pronto, fotografado. Abraço.